Olá pessoal, chegamos ao sétimo banco de atividades para o nono ano. Esse banco de atividades aí temos como tema principal a Segunda Guerra Mundial. Nessa aula que eu elaborei como suporte para que vocês possam resolver as questões, ela está dividida em três partes, tá? Na primeira parte vamos tratar das causas da Segunda Guerra Mundial. Na segunda parte da aula vamos tratar do Holocausto, dessa perseguição sistemática aos judeus na Alemanha, não é? Isso após aí a ascensão do Partido Nazista ao poder. E por fim, na terceira parte dessa aula, vamos tratar dos conflitos da Segunda Guerra Mundial. Claro, os principais conflitos, não é? As principais questões aí que estão relacionadas à Segunda Guerra Mundial e por fim, o desfecho da Segunda Guerra Mundial com a divisão da Europa entre as potências capitalistas, não é, e o mundo socialista, não é, o início aí da chamada Guerra Fria, da divisão da Alemanha em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental e a criação da ONU, Organização das Nações Unidas. Desejo a todos aí uma ótima aula. Pessoal, então vamos para a primeira parte da aula, tratarmos das origens da Segunda Guerra Mundial. Bom, para nós compreendermos a Segunda Guerra Mundial, é necessário nós voltarmos lá ao sexto banco de atividades, quando então nós tratamos da ascensão do fascismo e do nazismo, não é? O fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. E além disso, aquele momento histórico, né? O que estava acontecendo na Europa na década de 1920. Então nós temos o chamado Tratado de Versalhes, não é? Que impôs punições severas à Alemanha ao final da Primeira Guerra Mundial, prejudicando o país, sobretudo a economia, a sociedade alemã, que ao longo da década de 1920 sofreu, não é, as consequências das imposições do Tratado de Versalhes. Então nós temos na Alemanha, na década de 1920, uma crise econômica e social, não é? Desemprego, inflação, insatisfação popular. E em meio a esse contexto caótico que a Alemanha passava, nós temos aí então o surgimento naquele país do nazismo e no caso da Itália do fascismo. Lembrando que na Itália também o país passava por sérios problemas após o término da Primeira Guerra e, no caso da Itália, no início da década de 1920, os fascistas tomaram o poder por meio de um golpe de Estado. E para piorar a situação, nós temos a crise de 1929. Lembrando que essa crise foi um assunto que nós tratamos também no sexto banco, uma crise do sistema capitalista, não é? Que teve um efeito dominó, ou seja, começou nos Estados Unidos, mas suas consequências foram sentidas em outros países, não é? Mundo afora, países capitalistas. E nós temos então na Itália o governo fascista de Benito Mussolini, na Alemanha o governo nazista de Adolf Hitler. Uma outra questão que está relacionada a esse período das décadas de 1930 e 1940 é o antissemitismo presente na Alemanha nazista. Temos aqui o antissemitismo, o preconceito ou ódio aos judeus. No caso, o Holocausto aí é o exemplo mais radical de antissemitismo. No caso, aí, a perseguição aos judeus na Alemanha nazista, ela tem um período, 1933, ano em que os nazistas chegaram ao poder, até 1945, término da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que o antissemitismo não foi uma criação dos nazistas. O antissemitismo ele já existia, não é? Ele apenas foi incorporado aí ao programa do Partido Nazista. Temos um evento muito importante no que diz respeito a essa perseguição dos nazistas aos judeus. No caso aí, a Noite dos Cristais, não é? Novembro de 1938, quando então os nazistas atacaram sinagogas e lojas, não é, que pertenciam aos judeus.
Uma outra questão importante que nós temos nesse período, ainda na década de 1930, são os guetos, não é? Os guetos eram espaços reservados para os judeus. Por exemplo, um judeu, uma família de judeus que vivesse no centro da cidade, eles eram obrigados a se deslocar para esses espaços, não é? Para esses, digamos, bairros, onde só os judeus, não é, morariam. No caso, o gueto mais conhecido é o gueto de Varsóvia, que contou com aproximadamente 400 mil moradores. Nesses espaços, nos guetos, fomes e doenças eram constantes. E, em 1942, já com a guerra, não é, com os conflitos acontecendo, esses guetos eles foram destruídos. Mas por que esses guetos em 42 foram destruídos? Porque os judeus, nesse caso, não só judeus, mas como ciganos, homossexuais, enfim, eles eram enviados para um outro espaço. No caso desse espaço, os campos de concentração. Temos aqui duas imagens de um famoso gueto de Varsóvia, na Polônia. Tá? Então aqui você tem na primeira imagem, não é, funcionários construindo o muro, não é? Ou seja, isolando esse espaço da cidade. E na segunda imagem aqui, judeus sendo deslocados para esses guetos. E, no caso, o que ficou mais conhecido aí, no caso, no que diz respeito à perseguição aos judeus, são os campos de concentração, no caso mais conhecido, Auschwitz. Temos um mapa que nos apresenta aqui, não é, a localização de alguns campos de concentração ou até mesmo campos de extermínio. Então vamos lá. Nós temos aqui campos de concentração, não é, na cor laranja, criados antes de 1939, na cor laranja. E em verde, os campos de concentração criados depois de 1939. Por que isso é importante? Porque para nós percebermos que a perseguição aos judeus, ou até mesmo o extermínio dos judeus e outros grupos, não é, que viviam na Alemanha, na Polônia, na Áustria, na República Tcheca, ou seja, regiões que estavam sendo ocupadas pelos nazistas, essa eliminação dessas pessoas já acontecia antes da guerra, tudo bem? E vamos aqui também uma outra observação nesse mapinha, os principais guetos, não é, que nós temos, principalmente aqui na Polônia, tá? Na região, no território da Polônia. Aqui no caso temos, não é, no centro da Polônia aqui, o principal gueto, conforme eu falei, o gueto de Varsóvia. Nessa foto nós temos um típico desembarque de judeus em Auschwitz. Lembrando que Auschwitz, dentre os diversos campos de concentração, Auschwitz foi o maior e o mais conhecido. Aqui nós temos, no caso, judeus desembarcando então em Auschwitz, e percebam vocês que as condições, não é, de viagem que era oferecida a essas pessoas eram as mais desumanas possíveis, tá? E aqui mulheres judias e seus filhos, não é, caminham para as câmaras de gás. O que seriam essas câmaras de gás? Temos aqui uma foto da parte interna de uma câmara de gás em Auschwitz. Você percebe que a parede aqui, não é, que a lateral da câmara de gás, ela está com algumas marcas, não é? Aparentemente aí marcas de pessoas que arranharam essas paredes, talvez tamanho fosse o desespero. E o que acontecia nessas câmaras de gás? Aqui nessas câmaras de gás, pessoas eram o quê? Exterminadas. Exterminadas. Temos aqui uma imagem, tá? Apenas para ilustrar como acontecia, algo, né, extremamente violento, não é? Desumano. Pessoas aqui aguardando. Aqui nós temos uma porta por onde essas pessoas entravam. Essas pessoas entravam aqui, elas eram fechadas, isso é escuro, não tem circulação de ar, e aqui alguém acionava o gás. Essas pessoas, com o tempo, né, elas acabavam falecendo, e uma outra pessoa retirava esses corpos que estavam aqui, não é? No lado direito vocês percebem aí, então, esses corpos sendo retirados.
Que nós temos uma pilha de corpos em Dresden, importante cidade também que contou com um campo de concentração. Lembrando que havia uma preocupação em eliminar qualquer prova desses crimes que aconteciam. Nesse slide nós temos uma foto de crianças ciganas, não é? Em estágio avançado de desnutrição em Auschwitz, não é? No campo de concentração de Auschwitz, em 1943. Outros prisioneiros em outro campo de concentração, no caso já caminhando para o final da guerra, março de 1945, vocês podem observar que tanto na imagem anterior quanto nessa, a situação desses prisioneiros era a mais precária possível. Novamente aqui nós temos, não é, imagens de pessoas realmente em um estado extremamente debilitado e aqui alguns corpos, não é, na segunda imagem aqui. Então vejam vocês que a situação, não é, oferecida a essas pessoas que estavam nos campos de concentração eram as mais desumanas possíveis. E lembrando que nesses campos de concentração era comum, não é, a utilização desses prisioneiros como cobaias. No caso aqui temos o teste de hipotermia, não é? Então esses experimentos médicos eles aconteciam com a aplicação de vacinas, medicamentos, não é? Testes como esse de hipotermia e quem era utilizado como cobaia eram os prisioneiros, judeus, ciganos e outros grupos. E aqui eu tenho um trecho de um importante personagem do século XX que viveu num campo de concentração, Primo Levi. E aqui temos uma observação, não é? Uma reflexão de Primo Levi. Jamais tantas vidas humanas foram eliminadas num tempo tão breve e com uma tão lúcida combinação de engenho tecnológico, de fanatismo e de crueldade. Que temos um poema, não é? É isto um homem? Vocês que vivem seguros em suas cálidas casas, vocês que voltando à noite encontram comida quente e rostos amigos, pensem bem se isto é um homem que trabalha no meio do barro, que não conhece paz, que luta por um pedaço de pão, que morre por um sim ou por um não. Pensem bem se isto é uma mulher sem cabelos e sem nome, sem mais força para lembrar, vazios os olhos, frio o ventre, como um sapo no inverno. Pensem que isto aconteceu. Eu lhes mando estas palavras, gravem-na em seus corações. Estando em casa, andando na rua, ao deitar, ao levantar, repitam-nas a seus filhos. Ou, se não, desmorone-se. A sua casa, a doença os torna inválidos. Seus filhos virem o rosto para não vê-los. Este é um poema, o autor Primo Levi, um sobrevivente de Auschwitz. Aqui nós temos, não é, uma foto de Primo Levi, que faleceu na década de 1980, e a capa do livro é Isto um Homem. Se vocês tiverem interesse em conhecer como era o cotidiano de um prisioneiro em Auschwitz, não é? Os maus tratos, as relações desumanas, leiam o livro Primo Levi, não é? De Primo Levi, É Isto um Homem. Só agora que nós tratamos, não é, das origens, do contexto histórico ali da década de 1920, que possibilitou a ascensão do fascismo na Itália, do nazismo na Alemanha. Na segunda parte tratamos dessa questão do antissemitismo, não é? Dessa perseguição sistemática aos judeus, mas também a outros grupos. Agora vamos falar da guerra, dos conflitos. Nós temos aqui 3 países, prestem atenção: Alemanha, Itália e Japão. Esses 3 países formavam o eixo, tudo bem?
Alemanha, Itália e Japão. A Alemanha nazista, a Itália fascista e o Japão fascista. Para vocês lembrarem os países que formavam o eixo, uma dica muito simples é apenas lembrar do nome Roberto. Por que Roberto? Roma, capital da Itália, Berlim, capital da Alemanha, Tóquio, capital do Japão. O que há em comum entre esses três países? Eram governados por regimes de extrema direita. O eixo Roma, Berlim e Tóquio, não é? Eles vão dar início aí a um período de expansão territorial. No caso da Alemanha, ela conquistou a Áustria e parte da Polônia. No caso da Itália, ocupou o norte da África, mais precisamente a região da Etiópia. E na Ásia, o Japão também passava por um processo de expansão, ocupando, não é, regiões tanto no continente asiático quanto ilhas no Oceano Pacífico. Os principais países envolvidos nos conflitos, não é, na Segunda Guerra Mundial. Temos então o eixo, não é? Lembrando, o eixo era formado pela Alemanha, Itália e Japão, e do outro lado os aliados. Os principais países: União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Inglaterra, França e Estados Unidos. Então nós temos de um lado os aliados e do outro lado o eixo. Isto é, da mesma forma que na Primeira Guerra Mundial nós tínhamos a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, aqui nós temos os aliados e o eixo. Nós temos aqui o que nós podemos chamar de uma política de apaziguamento. O que foi isso? França e Inglaterra fizeram vistas grossas à expansão nazista. Ou seja, antes do início da guerra, a Alemanha já estava o quê? Num processo de expansão territorial, ocupando, por exemplo, a Áustria, não é? E na Conferência de Munique, uma cidade importante da Alemanha, França e Inglaterra entregaram para a Alemanha a região dos Sudetos, tá? Região dos Sudetos ali localizada na Tchecoslováquia. Só lembrando que lá no Tratado de Versalhes, quando eles puniram, não é, a Alemanha, colocaram a Alemanha como a única culpada pela Primeira Guerra Mundial, o França e Inglaterra buscavam o quê? Enfraquecer a Alemanha. Uma hipótese que nós temos nesse momento da história é que agora Inglaterra e França perceberam a besteira que eles haviam cometido lá no passado, quando então assinaram o Tratado de Versalhes. E evitando, não é, um conflito com a Alemanha nazista, nós temos então essa chamada política de apaziguamento. Nós temos aqui o mapa da Europa após a Primeira Guerra Mundial. Então, dentro desse contexto que nós estamos tratando no banco número 6 e no banco de atividades número 7, essa é a situação geográfica da Europa, né? A situação dos países, não é, que existiam ali, não é, na Europa, com destaque para a Alemanha, aqui no centro, a Polônia, fazendo fronteira com a Alemanha, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, França, Inglaterra e Itália. São países importantes que nós vamos comentar ao longo dessa aula e que participaram aí ou foram ocupados ao longo da Segunda Guerra Mundial. O que nós temos, não é, um mapa que ilustra a expansão territorial nazista. Então vamos lá. Bom, primeiro a Áustria, eles ocuparam a Áustria. Depois, não é, entre outubro de 38 e março de 39, essa região da Tchecoslováquia, não é? Região dos Sudetos. E, finalmente, setembro de 1939, a ocupação da Polônia. Pessoal, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque exatamente com a invasão, não é, da Alemanha sobre o território da Polônia que tem início a Segunda Guerra Mundial. Isso em setembro de 1939.
Aqui nós temos os dois mapas, não é, que nós comentamos nos slides anteriores, o mapa da Europa e o mapa aí que ilustra a expansão nazista. Vejam vocês que aqui nós temos um destaque importante para o chamado corredor polonês, não é? Esse território, esse corredor polonês foi criado ali ao término da Primeira Guerra Mundial. Foi um território que a Alemanha perdeu para que a Polônia tivesse uma saída para o mar, no caso aqui o Mar Báltico. Bom, primeira fase da guerra, da Segunda Guerra Mundial, de 39 a 42, de 1939 a 1942. O que nós temos de importante nesse momento? A expansão do eixo, ou seja, a expansão da Alemanha, da Itália e do Japão. Temos aqui para vocês um mapinha que ilustra essa expansão, no caso da Itália, aqui na África, não é? E a expansão do Japão, no caso aqui na Ásia e regiões ali, ilhas, não é, do Pacífico. Lembrando que o mapa anterior nós mostramos a expansão da Alemanha nazista. Novamente aqui nós temos esse mapa que ilustra a expansão territorial da Alemanha nazista, conforme nós comentamos agora há pouco. Então esses países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, estavam nesse processo de expansão territorial. Aqui nós temos um importante pacto germano-soviético de não agressão, também conhecido como Pacto Molotov-Ribbentrop. Por que Molotov-Ribbentrop? Por conta que esses eram, não é, os ministros responsáveis pela assinatura desse acordo. O que dizia esse acordo entre a Alemanha nazista e a União Soviética? Era um acordo de não agressão, ou seja, que entre eles, alemães e soviéticos, não é, a princípio não haveria um conflito. Mas será que realmente era isso? Nós temos uma charge, não é, que ilustra um pouquinho da situação. Temos Hitler aqui do lado esquerdo e Stalin do lado direito. Então, apenas para que vocês possam entender, Hitler diz: boa piada, ninguém conhece as nossas intenções, hein? E aí, Stalin: é verdade, nem nós. E logo vocês pensam, peraí, mas se o nazismo, não é, e o socialismo implantado na União Soviética, claro, duas ditaduras, uma de extrema direita, uma de extrema esquerda, ditaduras, não é, que contribuíram aí para a morte de milhões de pessoas, não é, contribuíram diretamente para a morte de milhões de pessoas, tanto no caso da União Soviética quanto no caso da Alemanha nazista, não é? Regimes que implantaram os campos de concentração, lembrando que o campo de concentração, esses campos de concentração, eles já existiam na União Soviética antes mesmo da Alemanha nazista, não é? Utilizar esse método. Por que eles assinaram um tratado de não agressão se eles eram regimes opostos e duas potências que dentro desse contexto a qualquer momento entrariam em conflito? Bom, primeiro porque eles queriam ganhar tempo. Como assim ganhar tempo? A Alemanha nazista queria ganhar tempo e a União Soviética também. Já voltamos a essa questão. Aqui eu tenho para vocês o mapa da Polônia. A Polônia foi ocupada, o seu lado ocidental, pela Alemanha nazista e o seu lado oriental, a sua parte oriental, não é, pela União Soviética. Novamente aquele mapinha para que nós possamos ilustrar, não é, a localização da Polônia. Aqui nós temos a Polônia, perfeito? Então essa parte aqui foi ocupada pela Alemanha nazista e essa outra parte aqui pela União Soviética. Mas havia então entre esses dois países, ou melhor, entre essas duas potências, não é? É importante nós chamarmos atenção para isso, um pacto de não agressão. Os alemães no início da guerra implantaram, não é, uma estratégia de guerra que nós chamamos de guerra relâmpago, do alemão Blitzkrieg. O que isso quer dizer? Que
os alemães esperavam ocupar a Europa Ocidental em pouco tempo. E, inclusive, eles ocuparam, não é? Em pouco tempo, a Alemanha, a máquina de guerra nazista, ocupou diversos países da Europa Ocidental. Por exemplo, os Países Baixos, não é? No caso, naquela época, Holanda, Dinamarca, Noruega, Bélgica e França. Exatamente, os nazistas ocuparam a França. Vejam essa próxima imagem. Temos aqui um mapa que ilustra essa expansão territorial nazista, não é? Nesse início da guerra, não é? Em que os nazistas ocuparam uma boa parte da Europa Ocidental, com destaque aqui para a ocupação do norte da França. Temos a máquina de guerra nazista, não é? Aqui, algumas imagens, os aviões, não é, da Luftwaffe e as divisões Panzer. E aqui nessa foto, algo simbólico, a ocupação da França pelos nazistas. Então vejam vocês, não é, o mapinha aqui da França naquele contexto. Então a parte, não é, localizada aqui ao norte da França e também a oeste foi ocupada pelos nazistas. Guardem essa informação, não é, dessa ocupação da França, porque ela vai ser importante no final da aula, não é? Sobretudo quando nós tratarmos do chamado Dia D, que foi o desembarque das tropas aliadas aqui na região norte da França, conhecida como Normandia. Ao longo da guerra, ao longo dos conflitos, a Alemanha já havia ocupado uma boa parte da Europa Ocidental. Então, os alemães colocaram, não é, em prática essa estratégia da guerra relâmpago. Então, ocuparam Bélgica, Holanda, parte da França. E, em meio a isso, Hitler decide invadir a União Soviética. Exatamente, ocupar a União Soviética. E claro, aí você pensa, mas não havia um acordo de não agressão? Na verdade, aquele acordo de não agressão, tanto Hitler quanto Stalin queriam ganhar tempo. E por quê? E no caso da Alemanha, por que Hitler queria ganhar tempo? Para isso é importante nós voltarmos à Primeira Guerra Mundial. Vocês devem lembrar que na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha possuía duas frentes de batalha. Uma no Ocidente, não é? Contra a França, a Inglaterra, e outra no Oriente, contra a Rússia. Naquela época, a União Soviética ainda não existia, não é? Era o Império Russo. Então, os alemães acabavam dividindo, não é, as suas tropas. Então, se eles contassem lá com um contingente de 100 mil soldados, eles basicamente dividiam esses soldados, uma parte no Ocidente e outra no Oriente. Isso foi uma grande, não é, uma grande dificuldade que a Alemanha teve na Primeira Guerra Mundial. Sabendo disso, aliás, Hitler, não é, participou da Primeira Guerra Mundial, não se esqueçam disso. Sabendo disso, qual foi a estratégia de Hitler? No caso foi, primeiro, ocupar a parte ocidental da Europa e depois, não é, se atentar aqui para a parte oriental. E como ele já havia conquistado, no caso os alemães, já haviam conquistado uma boa parte da Europa Ocidental, Hitler imaginava o seguinte, agora nós podemos atacar a União Soviética. E além disso, ao longo da guerra, a Alemanha precisava de alguns suprimentos. E esses suprimentos, eles haviam em grande, né, quantidade no território da União Soviética. Então, eles pensavam, se nós atacarmos a União Soviética agora e vencermos a União Soviética, praticamente nós vencemos a guerra. Mas na União Soviética temos a primeira grande derrota do exército nazista. Tá? Qual era a estratégia dos alemães? Que a ocupação da União Soviética seria tão rápida quanto foi a ocupação da Bélgica, da Holanda, da França. No entanto, aqui na União Soviética, algumas dificuldades se apresentaram, não é, aos alemães. Por exemplo, o vasto território, o grande número de soldados e o inverno rigoroso. Vocês devem lembrar que lá no 8º ano nós aprendemos um pouquinho sobre o Império Napoleônico e que Napoleão,
ao ocupar a Rússia, não é? Ele encontrou dificuldade tanto por conta do território vasto, mas também o inverno rigoroso. E novamente aqui, no caso, esse território e esse inverno rigoroso se apresentou como aliado, não é? Aliados dos russos. E aqui na União Soviética, então, os alemães sofreram uma grande derrota. E temos uma região estratégica, não é? Uma batalha muito importante na União Soviética. No caso, Stalingrado. Exatamente. Você pensa, Stalingrado lembra Stalin, não é? Que era o então governante da União Soviética. Ditador, sanguinário, assim como Hitler, Stalin também era, não é? Um sujeito extremamente violento, sanguinário, que levou à morte em milhões de pessoas. E aqui nós temos, não é, uma observação interessante para fazer. Se a extrema-direita, no caso o nazismo, levou à morte milhões de pessoas, a extrema-esquerda, o socialismo, também. E por que Stalingrado era tão importante assim? Apenas uma observação. Atualmente, Stalingrado, o nome da cidade é Volgogrado, tá? É uma cidade aqui localizada próximo ao Mar Cáspio, ao Mar Negro, essa região toda aqui. É uma região que tem muitos campos petrolíferos, perfeito? E a grande batalha não é, se deu exatamente aqui, em Stalingrado, por conta que era uma região estratégica, não é? Uma região ali que oferecia recursos, não é, para a União Soviética, mas se a região, não é, fosse ocupada pelos alemães, eles teriam acesso, não é, a esses campos de petróleo, enfim. Então era um ponto estratégico. Só que os soviéticos eles não entregaram Stalingrado. Claro, isso custou a vida de milhões de pessoas, não é? Nessas batalhas aí entre a União Soviética e os alemães. E nós temos uma foto, não é, dessa importante batalha de Stalingrado. Lembrando que milhões de soldados, não é, da União Soviética morreram ao longo da Segunda Guerra Mundial. E dentre essas batalhas importantes entre os alemães e a União Soviética, temos destaque aí para Stalingrado, porque foi exatamente aqui que os alemães sofreram a sua primeira grande derrota. Temos até um poema, não é, sobre essa batalha de Stalingrado. O autor do poema, o importante poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, num livro A Rosa do Povo. E vejam vocês o que Carlos Drummond de Andrade fala sobre Stalingrado, essa importante batalha, essa importante cidade. Ele diz assim: depois de Madrid e de Londres, ainda há grandes cidades. O mundo não acabou, pois que entre as ruínas outros homens surgem, a face negra de pó e de pólvora, e o hálito selvagem da liberdade dilata os seus peitos, Stalingrado, seus peitos que estalam e caem, enquanto outros, vingadores, se elevam. Saber que resistes, que enquanto dormimos, comemos e trabalhamos, resistes, que quando abrimos o jornal pela manhã, teu nome, em ouro oculto, estará firme no alto da página. Terá custado milhares de vidas, tanques e aviões, mas valeu a pena. Carlos Drummond de Andrade era um simpatizante do socialismo, lembrando que nós estamos aqui na década de 1940. E era comum intelectuais, não é, uma parcela da sociedade, não é, como um todo, acreditar no socialismo. E no caso, Stalingrado era talvez aí a última fronteira, não é, para que os alemães vencessem realmente a Segunda Guerra Mundial. É exatamente isso. Há uma interpretação de alguns historiadores, não é? Eles dizem o seguinte, que se a Alemanha nazista tivesse vencido Stalingrado, ela provavelmente teria vencido aí a Segunda Guerra Mundial. Claro, isso é apenas uma hipótese, não é? Lembrando que esse se na história não existe. É apenas para que vocês possam entender a importância de Stalingrado. Pessoal, nesse momento agora nós temos o que? A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Se na parte oriental nós temos, não é, o avanço
da União Soviética sobre o exército nazista, aqui nós temos a entrada de uma outra potência, os Estados Unidos. Que até esse momento, né, nós já estamos em 1942 ali, até esse momento participavam da guerra de forma indireta, sobretudo auxiliando a Inglaterra. No entanto, durante aquela expansão do Japão na região do Pacífico, os japoneses acabaram atacando uma importante base naval norte-americana. Base naval essa localizada na ilha do Havaí, não é? Essa base é conhecida como Pearl Harbor. Que nós temos um mapa que ilustra essa expansão do Japão na região da Ásia e do Pacífico. Então vejam vocês que o Japão, assim como a Itália e a Alemanha, também estavam num processo de expansão territorial, conforme nós comentamos lá no início da aula. Então vejam vocês que os japoneses nesse caso já estavam ocupando, não é, parte da China, não é, e também ilhas aqui no Oceano Pacífico. E dentre essas ilhas, a ilha do Havaí ali onde havia uma importante base naval norte-americana que sofreu ataque, não é? A base naval de Pearl Harbor. Temos aqui a foto, não é? No dia 7 de dezembro de 1941. Então, dentro desse contexto de expansão do Japão na região do Pacífico, eles acabaram ali, não é, atacando a base militar norte-americana. Esse mapinha, ele ilustra para nós a localização, tá, do Havaí. Então vejam vocês, aqui nós temos os Estados Unidos, o Japão, e aqui ao centro, não é, a ilha do Havaí. E aqui nós chegamos a uma outra fase da Segunda Guerra. Então nós tratamos até agora da expansão do eixo e do início dessa derrota do eixo na Segunda Guerra. Agora nós chegamos a uma outra etapa, o avanço dos aliados. Primeiro, os alemães foram derrotados em Stalingrado. E a partir dali, o exército, não é, da Alemanha foi sofrendo uma série de derrotas para o exército da União Soviética. E aqui temos o famoso dia D. O que foi o dia D? O desembarque das tropas, não é, norte-americanas e inglesas na região da Normandia, tá? Normandia, que é uma região localizada ao norte da França. A Itália sofreu uma grande derrota na África, tá? Na Batalha de El Alamein, e o Japão sofreu outra derrota para o exército norte-americano na Batalha de Midway. Temos aqui uma imagem, não é? O dia D, desembarque das tropas aliadas, né, das tropas norte-americanas e inglesas na Normandia, norte da França, lembrando que a França estava ocupada pelos nazistas. Aqui nós temos, não é, o exército inglês e o exército norte-americano desembarcando aqui na região da Normandia, iniciando aí um ataque, uma ofensiva aos alemães. 1º de maio de 1945. Temos uma foto muito conhecida aí, não é, da Segunda Guerra Mundial, quando um soldado da União Soviética está hasteando a bandeira da União Soviética no parlamento alemão, tá? Então nós temos ao fundo Berlim destruída. Nesse momento os russos já haviam ocupado Berlim e os soldados da União Soviética hasteando, no caso, a bandeira, não é, da União Soviética e no parlamento da Alemanha. O que marca o final aí da Segunda Guerra Mundial são as bombas atômicas, não é? No caso, lançadas em Hiroshima e Nagasaki, cidades japonesas. A essa altura da guerra, o Japão já estava praticamente derrotado. A Itália já havia, né, sido derrotada, Mussolini já havia sido assassinado, a Alemanha já estava ocupada, tanto pelo exército da União Soviética, quanto pelo exército norte-americano, francês e inglês, ou seja, os aliados já haviam ocupado a Alemanha,
só que restava o Japão. E o Japão, ao final da guerra, já utilizava uma estratégia de guerra que nós podemos considerar uma estratégia suicida. Os japoneses utilizavam aquela tática que nós conhecemos como kamikaze, não é? Quando então um piloto ele abastece seu avião, decola, escolhe um alvo e atira, não é, esse avião nesse alvo, ou seja, suicídio. E aqui existem algumas interpretações. Bom, se o Japão, se a Itália já havia saído da guerra, não é? A Alemanha derrotada, estava só o Japão enfraquecido. Por que duas bombas atômicas? Aí temos algumas interpretações, tá? Uma interpretação é que no caso, ao lançar essas bombas em Hiroshima e depois em Nagasaki, os Estados Unidos queriam o quê? Mostrar ao mundo o seu poderio bélico. E no caso, mostrar ao mundo, principalmente, não é, para a União Soviética. E podemos até falar, quando eles lançam essas bombas atômicas, não é, mostrando, ameaçando o mundo, não é, seu poderio bélico, apresentando ao mundo o seu poderio bélico, podemos considerar isso já como início da Guerra Fria? Então aí não é, é só uma hipótese que nós podemos aventar sobre esse momento da história. Que nós temos, não é, Hiroshima, a bomba, né, após o lançamento da bomba, e a cidade como ela ficou após, não é, ser bombardeada. Que nós temos o mapa da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Na cor verde, os países que estavam sob a influência do capitalismo. Perfeito? Com destaque aqui também para os países nórdicos, não é? Enfim. E em amarelo, os países que estavam sob a influência do socialismo, não é? Socialismo implantado na União Soviética após a Revolução de 1917. Observem vocês o caso da Alemanha. A Alemanha ficou uma parte sob a influência do capitalismo, dos países capitalistas, e a outra parte sob a influência do socialismo. Tá? Então nós temos aqui ó, a parte da Alemanha que ficou sob, não é, o domínio, a influência do capitalismo, dos países capitalistas, Estados Unidos, Inglaterra e França, e do outro lado, sob a influência do socialismo. Aqui o mapa da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, não é? Lembrando que a parte oriental foi ocupada pela União Soviética e a parte ocidental ocupada pelos Estados Unidos, França e Inglaterra. Aqui nós temos a parte oriental, em vermelho, sob o domínio da União Soviética, e com destaque para a capital, Berlim. Berlim, capital da Alemanha, estava localizada na Alemanha Oriental, isto é, na Alemanha que estava sob o domínio, influência da União Soviética. E aqui nós temos o famoso muro, não é? Então, a capital estava ali, no coração da Alemanha Oriental, Berlim, e temos então a Berlim Ocidental e a Berlim Oriental. O que acontecia era que muitas pessoas, para fugir do socialismo, da ditadura socialista, não é, implantada ali na União Soviética, as pessoas fugiam da Berlim Oriental para a Berlim Ocidental e depois vinham aqui para a Alemanha Ocidental, né, para a Alemanha capitalista. E para, não é, evitar essa saída de pessoas, não é, o que eles fizeram? O governo da Alemanha Oriental construiu o famoso Muro de Berlim. Isso foi exatamente da noite para o dia, não é? Então, num belo dia, você estava lá com seus familiares que moravam na Berlim Ocidental. No outro dia, você acordou, você viu soldados, não é? Estendendo ali cercas e construindo um muro, dividindo Berlim. O muro vai existir até o final da década de 1980, tá? É um símbolo da chamada Guerra Fria. Novamente aqui nós temos, no caso, o mapa da Alemanha, não é? Sob a influência de 4 países, 4 zonas, influência da Grã-Bretanha, da França, Estados Unidos e da União Soviética. Finalizando então o tema aí Segunda Guerra Mundial. Saldo da guerra. Bom,
a guerra acumulou uma dívida de quase 3 trilhões de dólares. Ao final, um saldo, não é, de 50 milhões de mortos. Desses 50, 20 milhões, ou seja, praticamente metade, de russos. Tá? Russos que viviam, lembrando, num regime socialista, numa ditadura. 30 milhões de feridos. E temos aqui algumas conferências, não é? Algumas reuniões entre as potências, reuniões importantes. Em 1945, a Conferência de Yalta, em São Francisco, e Potsdam. E Yalta, a discussão sobre a criação da ONU. Em 1945, a criação da ONU, Organização das Nações Unidas. E também no ano de 1945, a Conferência de Potsdam, não é? Que traçou aí a divisão da Alemanha, não é? Em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Lembrando que essa divisão da Alemanha perdurou até o final da década de 1980. Sobre a criação da ONU, não é? 24 de outubro de 1945, após o término da guerra, não é? O objetivo era manter a paz e a segurança internacionais, desenvolver relações amistosas entre as nações e a cooperação internacional. Situação da Europa após a guerra. Bom, nós temos aqui duas questões importantes. Primeiro, a doutrina Truman e o Plano Marshall. Por que doutrina Truman? Presidente dos Estados Unidos, Truman, não é? Nesse período, no final da Segunda Guerra Mundial. Roosevelt já havia falecido. Bom, então Harry Truman, presidente, né, sucessor de Roosevelt, exatamente aquele que assumiu o governo norte-americano após a crise de 29, havia falecido, e Truman governava. Então, essa doutrina Truman é importante por quê? Porque são estratégias que os Estados Unidos criaram para combater a expansão do socialismo, principalmente na Europa. Lembrando que uma parte da Europa nesse momento era ocupada pela União Soviética, ou melhor, estava sob a influência da União Soviética daquele socialismo, não é? Então, era uma estratégia que eles encontraram aí para evitar a expansão do socialismo. Que lembrando, na década de 1940, aliás, até a década de 1980, se apresentava como uma alternativa ao capitalismo. E o Plano Marshall? O Plano Marshall era o quê? Recuperar a Europa após a guerra. Como? Recuperar a Europa financiando a reconstrução da Europa. E por que eles faziam isso, no caso, os norte-americanos? Porque ao reconstruir a Europa, eles esperavam que com isso eles estavam, não é, evitando aí o avanço do socialismo. Pessoal, então, esses, não é, eram os assuntos mais relevantes para que vocês possam fazer aí, não é, as atividades do sétimo banco, para os alunos que ainda estão fazendo o sétimo banco. Então, claro que nós resumimos aqui a Segunda Guerra Mundial, existem outras questões importantes, mas que nós acabamos aqui tratando apenas, não é, dos elementos mais relevantes para que vocês possam fazer aí as atividades propostas. Meu muito obrigado e até logo.